Hoje é 8 de julho de 2025, agora é 6 horas e 13 minutos da manhã. Um bom dia para todo mundo, Deus abençoe cada um de vocês. Vou iniciar a live, vou mudar mais ou menos para esse horário agora, porque eu faço leitura também à noite, para não ficar muito cansativo para mim também. Então Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez por esse dia que está iniciando, por essa manhã, Senhor, por eu acordar bem, por eu poder respirar, por eu poder falar, por eu poder comunicar, por eu poder interagir com as pessoas. Nesse momento, peço que o Senhor entre em cena, o Senhor possa tomar controle de todas as coisas. Vou fazer a leitura da Tua palavra, Senhor. Vai em conta aos corações de cada pessoa, trazendo entendimento, Senhor, que a Sua palavra possa penetrar até as juntas e medulas dos seus corações e discernir os pensamentos das pessoas, Senhor. Só o Senhor salva, só a Tua palavra pode trazer cura, pode trazer salvação, pode trazer misericórdia, Senhor. Por isso, nesse momento, peço que o Senhor me ajude a ler, que a minha voz possa ser o instrumento para chegar às pessoas. Oh Deus, de já te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Estou lendo aqui o Verbo se fez carne. De manhã é outra mensagem que eu leio, à noite é outra. Então vamos lá. Sem mais delongas, para não ficar muito longo. Eu não o tinha, disse. Eu estreiei ali, e eles oraram por mim e me disseram para falar com o Senhor. E eu disse, eu falei em línguas. Eles clamou, irmão Brana, eu ainda não o recebi. E continuou, eu não sei o que fazer. Eu disse, agora meu irmão. Ele prosseguiu. Eu estive ali embaixo em Cheverport, na a voz da cura. E eles me disseram que você é um profeta para eu vir até aqui e que você seria capaz de revelar para mim. Quando o Espírito viesse a você, qual é o meu problema? Eu disse, irmão, não tem que ser um profeta para fazer isso. A palavra do Senhor esclarece isso. Eu disse, não precisa de profecia. Eu afirmei, meu irmão, a única coisa é que você só está confuso. Disse eu. Eu quero lhe perguntar alguma coisa. Você sempre amou o Senhor Jesus? Ele respondeu, bem, eu pertenci à igreja presbiteriana, mas eu disse, eu ia lá. Eu disse, bem, eu quero lhe perguntar, o que aconteceu? O que tomou lugar? Que fez que você mudasse sua maneira de pensar de uma vez por todas?
Ele disse, bem, minha esposa foi aos pentecostais. Eu disse, ela recebeu o Espírito Santo. Eu disse, está. Então ela voltou e disse, ela estava tão feliz e disse, eu indaguei, o que você pensou que aquilo você criticou? Ele respondeu, não. Ele disse, eu apenas pensei, bem, vamos ver quanto tempo dura. E disse, e aquilo continuou, disse, e ela parecia mesmo tê-lo. E ele contou, um dia eu estava chegando, depois de realizar uma venda ali fora, no jardim, e aconteceu de eu colocar a mão no meu bolso e alguém tinha me dado um folhetim e disse, eu senti no escritório e comecei a ler aquele folheto e disse, um sentimento mais terrível tomou conta de mim e eu tenho que me acertar com Deus. Ele afirmou, eu tenho procurado por isso desde então. Eu disse, eu quero lhe perguntar uma coisa. Quando esse sentimento veio sobre você nunca mais conseguiu se livrar dele? Ele respondeu, não, Senhor, não consegui. Eu disse, bem, ali foi quando você recebeu Cristo. Eu disse, isso não significa levantar as mãos. Tudo bem, falar em línguas, está bem. Eu disse, gritar está bem, mas esses são atributos de Cristo. Depois que ele entra, eu disse, receber a Cristo é receber a pessoa. Cristo Jesus, recebê-lo, a vida. Eu disse, gritar, falar em línguas e todas as demonstrações, eu disse, são atributos que se seguem, mas primeiro é receber Cristo. Ele perguntou, então, irmão Branham, eu estou salvo por todo esse tempo? Respondi-lhe, certamente. Olhe, perguntei, você o ama? Ele respondeu, com todo o meu coração. Eu disse, uma vez você não o amava. Ele disse, isso é certo, e agora você o ama. Ele respondeu, bem, esta é a verdade. Bem, você o teve por todo esse tempo. E ele saltou para fora da varanda e começou a chorar. E me segurou em seus braços e disse, ó Deus, tenho sido um cristão por todos esses anos. Vocês veem, o que realmente aconteceu foi que não lhe foi dito a verdade em uma forma clara no princípio. Aleluia. O que você não poderia converter um porco em um cordeiro, ainda que você precisasse. Ele é um porco para começo de conversa. Ele cuida do seu próprio negócio e diz para o cordeiro cuidar do seu. A única forma que você teria que fazer com que o porco acreditasse que é errado ficar ali naquele chiqueiro seria se você pusesse um espírito de cordeiro nele. Se ele alguma vez pudesse receber uma alma de cordeiro, ou um cordeiro não tem nenhuma alma, mas se ele pudesse receber o espírito de um cordeiro, a própria natureza da coisa. Esta é a razão por que você não consegue fazer isso, converter um porco. Você não pode converter um cordeiro.
porque ele não tem alma. O que é que seu espírito, ele tem aquela mesma natureza para sempre, vem. Mas o ser humano pode ser mudado de um porco para um cordeiro, porque ele tem uma alma criada à imagem de Deus. Amém? Bem, seus pensamentos mudaram. Algo fez isso por ele. Aleluia. Como um homem pensa em seu coração, vem. Cristo, o Criador, veio até ele de uma forma calma e o criou. Seu próprio Espírito tirou a natureza, aquela natureza do homem que a alma que amava dançar e coisas do mundo e carregou, e desde então ele simplesmente deixou isso de lado e ficou faminto por Deus, e Deus estava nele o tempo todo. Era Deus no princípio, vem, aí está. Amém. Então, Deus mudou o homem. Já o porco já não tem jeito. Glória a Deus por isso. Como o homem pensa, tem que ser um pensamento antes de se tornar uma palavra. E uma palavra expressada se materializa. Eu creio em seu coração que eu sou um cristão, porque eu acertei com o Senhor, seu Jesus Cristo. E se eu não chorar, se eu não me movimentar, se eu não fizer uma coisa em meu coração, antes de tudo, eu creio que Cristo morreu por mim e em meu lugar. Amém? Eu aceito isso como um cristão. Eu creio nisso como um cristão. Então, isso está em meu coração. Então, eu expresso isso em palavras. Eu sou um cristão. Aleluia. Então eu começo a andar como um cristão, a falar como um cristão, a viver como um cristão, ser como um cristão. E pelos meus frutos eu sou reconhecido pelo mundo como um cristão. Aleluia. Então quer dizer que se você, mesmo quando você era uma pessoa não cristã, se você não comportar como cristão, se você não andar como cristão, você não está demonstrando seu fruto que é um cristão. Vou dizer, eu não tinha a intenção de falar assim, tão alto, mas aí está isso, a palavra de Deus. Jesus disse, aí está, avise, quando eu estiver passando muito tempo, mas bem, Jesus disse isso. Olhe, no princípio, note, vem um homem como ele pensa em seu coração. Agora, ouça, o Jesus disse, nós não. Se você viajasse e visse as religiões, uma tem que fazer isso, a outra tem que fazer aquilo, e a outra tem que fazer aquilo, outro mais. Irmãos, vamos deixar esse velho tabernáculo aqui de uma vez por todas. Vamos nos endireitar para sempre. Vamos, cristãos, por fé, pela graça de Deus somos cristãos. Vem, Deus em sua infinita misericórdia nos chamou para sermos reconciliados com Ele através de seu Filho, Jesus Cristo. Isto encerra o assunto, não o que nós fizemos, mas o que Ele fez. Ele mudou a minha alma das coisas do mundo para as coisas de Deus, das corridas de cavalo, das apostas, do adultério, de mentiras e roubos. Ele mudou a minha alma, mudou meus pensamentos
Então meus pensamentos se tornaram tão reais a ponto que se transformaram em uma palavra em meus lábios e se manifestaram. E agora eu sou um cristão. Isso fez de mim uma pessoa diferente. Foi isso o que te mudou. Vem. Agora, se você tem uma mente limitada e não crê nisso, sim, você diz, bem, eu fico me questionando. É melhor você ter cuidado. Você diz, bem, irmão, eu tive um bom tempo, não me importa o quanto de bom tempo você teve. Você diz, bem, eu gritei, isso é bom, mas ainda não significa tê-lo. Outro diz, eu falei em línguas, isso é bom, mas ainda quer dizer tê-lo. Você diz, eu curei os doentes, isso ainda não é tê-lo. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, não expulsamos os demônios em teu nome, fizemos maravilhas. Dirão, não expulsamos demônio. Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nem mesmo vos conheço. Assim, Senhor, Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que tivesse fé para mover as montanhas, ainda que entregasse todos os meus bens aos pobres e não tivesse caridade, nada seria. Tem que haver uma mudança. Aí está uma mudança de coração, não desse físico, mas do coração, da sua alma, em algo que se ancora até seus pensamentos, que são limitados. Você não os enxerga mais, você simplesmente vê o Senhor Jesus, você vê justiça, santidade, pureza, amor e graça. É aí quando você é mudado. O que é um convertido? Converter significa mudar totalmente uma coisa, e os seus pensamentos, seus lábios, seu ser foram mudados de um pecador para um cristão. A primeira coisa, você sabe disto em seu coração. Então você expressa como os seus lábios estão isso. Então isso se materializa e é isso que você é. Agora, se você acha que você pensa isso, que palavra, mas você só imagina que pensa e expressa isso. E isso não se materializa. Então você está no caminho errado. Vocês captaram? Talvez seja melhor eu falar mais devagar. Olhe, se você imaginar que você é um cristão e falar isso com os seus lábios, mas você descobre que na verdade você não é. É melhor você começar a mudar seus pensamentos, ter o seu coração mudado. Vem? Porque isso não vai testificar, não frutificará. Mas os seus frutos do Espírito são ternura, paz, longanimidade, bondade, misericórdia, fé. Se cada pequena coisa que surge, você corre a elas, é melhor tomar cuidado. Há algo que ainda não aconteceu. Você está expressando algo aqui, que não está aqui. Jesus disse aos fariseus, hipócritas,
Como vocês podem dizer boas coisas? Isso é o que fez deles hipócritas. Eles pensavam uma coisa em seus corações e expressavam outras com seus lábios. Hipócritas, seus corações expressam outra com os seus lábios. O hipócrita é isso que faz o hipócrita. Disse: como podem vocês ser hipócritas? Porque do que está cheio no seu coração, disso fala a boca. Vocês não falam o que vocês realmente pensam. Vem? O que quero dizer? Você deve falar o que você pensa. Se você não pensa aquilo, não diga aquilo. Vem, fale suas palavras, que elas venham do profundo do seu coração. Como Jesus disse para aquela árvore: nenhum homem come mais de ti, porque não havia uma sombra de dúvida no coração dele de que aquela árvore iria secar, porque seu coração estava vindo do puro, era o Espírito de Deus nele que estava fazendo ser daquele jeito, ensinando aqueles discípulos uma lição. Vem, o que estou dizendo muito? Então, que seja puro, que seus pensamentos fluam de maneira pura e suas expressões sejam puras. Viva puramente e sejam puros. Agora, se do seu coração procede maus pensamentos, adultério e todas essas outras coisas, se isso vem do seu coração, é isso que está em seu coração. Mas se do seu coração flui justiça, paz, amor, alegria, que coisa! Então, isso está vindo de uma fonte aqui que é feita disto. Entenda o que eu digo? Ela é feita do Espírito de Deus aqui, que se expressa através de palavras. E o que você disser ancorará. Eu vou lhes dar uma pequena visão de algo. De quão infalível a palavra de Deus é. Cuidar do que você está dizendo. Quando Deus fala alguma coisa, isso tem que suceder. Não importa quão estranho pareça. Eu tenho visto tantas coisas como nessas viagens que acabamos de fazer. Eu vim de Deus fazer coisas, amigos, que eu pensava que era impossível acontecer, mas aconteceu. Depois que eu me dei conta de um erro que eu cometi em relação a algo, foi uma falha. Era para ter feito uma coisa. Deus me disse para fazer certa coisa. Eu escrevi e coloquei no meu bolso. E ao invés de fazer aquilo, eu acabei me esquecendo. E voltei e fiz outra coisa. E a graça de Deus girou isso para o lado certo e colocou em ordem. De todas as formas, amém. Tinha que acontecer. Bem, eu creio que São João, eu estava lendo outro dia em algum lugar aqui a mesma coisa sobre isso. Vamos ver? É no capítulo 12. Sim, aqui está. Olha, São João 12, versículo 36. Ouçam, 36. Vamos começar. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejas filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e, retirando-se, escondeu-se deles. Agora, ouçam, aqui está.
Agora, observe isso atentamente. Eu tenho isso sublinhado aqui. Eu estava lendo isto lá em Bombaí. E ainda que tivesse feito tantos sinais adiante deles, não criam nele. Não importa o que tinha sido feito. Ele realizou milagres. Olhe para esta nação. Vejam essas pessoas. Vejam quantos sinais e maravilhas têm acontecido. Bem aqui, nesse tabernáculo. Vejam as coisas que foram ditas e que foram provadas ser de Deus. Vejam, foram provadas por são de Deus. E ainda assim, as pessoas da cidade riam disto, zombaram disso. Dizem que é telepatia mental ou outra coisa. Eles não entendem. Ouçam aqui. Ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não riam dele, que a palavra de Isaías, o profeta, deveria ser cumprida, a qual falou o Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. Portanto, eles não podiam crer, porque Isaías disse isso. Aí eu vou ler só até essa aqui, gente, e vou finalizar para não ficar muito prolongado, tá? Que é só leitura e depois vou colocar um hino aqui. Enquanto Deus disse algo, isso tem que acontecer, porque primeiro é seu pensamento, então sua palavra é expressada, então nada, não importa o que venha ou o que vá, isso tem que acontecer. Pode você ver a infalibilidade da palavra? Que coisa! Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam. E eu os cure. Observe, Deus, através do seu profeta Isaías, um homem que tinha seus altos e baixos, como nós, tinha suas falhas, como nós, mas Deus tomou aquele homem tão rendido por ser um profeta, que as palavras deles, os pensamentos de Deus, aleluia, os pensamentos de Deus expressados através daqueles lábios mortais de Isaías, um homem com pecados e coisas como eu tenho, com seus altos e baixos como eu tenho e como você tem, mas um vaso rendido a Deus, expressou os pensamentos de Deus por meio da palavra, e não importa o que eles fizessem, as palavras de Isaías tinham que se cumprir, pois aquilo era o pensamento de Deus, expressando através de Isaías. Aí está você, aleluia, ó Deus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que coisa! Quando o mundo não for mais, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará, porque ele estava expressando em palavras o pensamento do Deus Todo-Poderoso, e quando nós, pela fé, podemos aceitar esta palavra, ela tem que manifestar. Como isto emociona meu coração em pensar para sempre, Senhor, a tua palavra permaneça no céu. Que os pensamentos de Deus são eles
os expressam em palavras. E aqui está a palavra viva de Deus. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Não, aquele que vai à igreja, não, aquele que põe o seu nome no livro, não, aquele que professa, não, aquele que grita, não, aquele que cura os doentes, não, aquele que abre os olhos aos cegos, não, aquele que fala em línguas, não, aquele que profetiza, mas aquele que ouve as palavras e crê. Aquele me enviou tem vida eterna e já passou da morte para a vida. Oh, irmão, deixa aquela fé ancorar uma vez em seu coração, até que as palavras sejam verdadeiras diante de Deus. Então, os céus e a terra estremecerão e passarão, mas aquela palavra eterna, aquele pensamento dentro do seu coração que é expresso por Deus, não pode falhar com as... Então, eu vou terminar aqui, ó. Eu leio 3 páginas só para não ficar muito cansativo, né? Então, na próxima manhã eu leio a página 36, né? Aí agora eu vou orar, né, gente? Então, Senhor Deus, a sua palavra foi lida, Senhor. Quero que o Senhor leve a cada pessoa que está vendo essa mensagem a tua palavra, Senhor, mostrando para eles, Senhor, que por mais que você possa fazer milagres como curar enfermo, falar em línguas, fazer tantas maravilhas, Senhor, foi lido aqui, Senhor, que se você não crer na tua palavra, que é o principal, e viver tua palavra, nada disso vale, Senhor. Portanto, Senhor, entrego essa mensagem, essa palavra às pessoas que vão ver, Senhor. Que o Senhor vai até elas, abrindo o coração delas, possa dar entendimento, Senhor. A tua palavra foi lida, Senhor. Então eu entrego agora em suas mãos, para que o Senhor possa tocar o coração de cada pessoa, Senhor. É uma mensagem simples, Senhor, mas eu coloco que o Senhor haja em todo as minhas palavras possam ecoar nos corações das pessoas. Te agradeço, Deus, de já, e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou colocar um hino aqui, gente, para terminar, né? Faço isso, de manhã eu faço isso. E à tarde é só leitura, tá? À tarde é só leitura. Hoje a minha esposa me deu um café. Para não ficar cansativo, mas é bom demais ler a palavra de Deus, né? Então vamos lá. Tô ligando ali. Já vou colocar um hinozinho aqui para terminar. Tá abrindo aqui, ó. Vou colocar na minha juju, né? Oi? Como é que é? É que eu vejo sangue. Eu tô esperando aqui, né? Ele demora, tem hora um pouquinho. Ó o Félix. Oi, Preto. Oi, Preto. O que você tá mancando? Que isso? O que aconteceu? Já deve ter levado um couro já. Ele tá mancando, Preto. A parte tá inchada. Eu vou colocar isso aqui mesmo. Eu coloco a primeira que tá. Deixa eu ver. Todo dia você vai o mesmo. Vai esse mesmo, Preto? Não, esse aqui, ó. Então vai. Mas tem que ser rápido, senão demora aqui para eles. Vai então.
Ô, Preto, você vai demorar demais, uai. Tô procurando. É esse aqui, ó. Então vai. Foi? Espera, Preto. Eu não tô conseguindo enxergar. Então deixa o primeiro. Vamos deixar o primeiro mesmo. Deixa o primeiro, Preto. Demora demais. Eles estão esperando lá de lá, neguinha. Aqui. Esse aqui, ó. Então vai, esse aí. Dá licença. O que foi, Fefe? Tu tá pensando no meu colo, hein, Fefe? No meu colo? Perdido e culpado, estive diante deste juiz. Ele é Deus justo e soberano, e eu não tinha como me defender. Merecia a minha morte, mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, Não tem jeito, não tem a linha, não. Deixa assim, Preto. Não dá pra ler a letra. poderoso Rei e Juiz, desceu em nossos dias para julgar um mundo de pecado com justiça. Embora hoje não receberam, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim,
sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz, meu defensor, se tornou. Então Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live. Caiu e feto aqui no gatinho. Deus abençoe cada um de vocês aí. Tenham um bom dia. Se Deus quiser, lá para 7 horas, 7h30 da noite, nós temos a leitura da palavra. Então Deus abençoe cada um de vocês. Hoje vai ser mais cedo. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou encerrar a live. Fica com Deus. Um bom dia para cada um de vocês aí.